conversar um pouquinho sobre a estimulação do bebê. Então, a gente vai falar sobre a estimulação visual, auditiva e sinestésica, tá? Estimulação visual é a estimulação que a gente vai fazer para ajudar o olhinho do bebê no desenvolvimento, tá? Quando o bebê nasce, o recém-nascido, ele enxerga mais ou menos a distância do peito ao rosto da mãe, que é essa distância mais ou menos de 30 centímetros. Com o passar dos dias, essa distância vai aumentando e ele vai enxergar a distância de um braço estendido, tá? Como que a gente vai ajudar, então, na estimulação da visão do bebê? Então, a gente vai colocar o bebê de frente, né? Igual eu tô aqui com o bebê de frente. E a gente vai vir conversando com ele, para ele ir acompanhando com os olhinhos, tá? Então, você vai conversando assim, para ele acompanhando com os olhinhos. Então, primeiro ele vai te acompanhar um pouquinho, já vai perder, e depois ele vai conseguir fazer todo esse movimento aqui de acompanhar com os olhinhos. Primeiro, a gente vai fazer essa estimulação com o bebê de costas para a luz, né? Então, seria de costas para uma janela, por exemplo. Porque o bebê, ele gosta muito tanto do rosto, da mímica facial, quanto gosta da luz. Então, se a gente coloca o bebê com a luz batendo bem na nossa frente, né? Então, a luz da janela batendo bem no nosso rosto, o bebê vai ter só uma coisa para ele olhar, que vai ser o nosso rosto já iluminado. Então, a gente faria essa estimulação aqui, né? Então, aqui de costas, com o bebê ali de costas para a janela e a gente de frente, a gente vai ver conversando com ele para cá e para lá, para ele ir acompanhando. Depois a gente vai fazer a mesma estimulação, só que com o bebê ali, ó, com a luz na frente do bebê, porque daí tanto a luz quanto a gente vai chamar a atenção e ele vai ter que se fixar na gente. Então a gente vai vir aqui conversando, né, com bastante mímica facial para ir conversando, para que ele vá acompanhando. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com um brinquedinho. Então a gente vai pegar um brinquedinho e vai colocar para ele ir acompanhando, tá? Então essa é a estimulação visual. A estimulação auditiva, a gente vai começar com uma das coisas da estimulação, que é a leitura, né? Então a leitura, a gente já tem estudos que comprovam que um bebê que a gente lê já desde lá da barriga ou desde os primeiros dias, né, vai gostar mais de escola, falar melhor, falar antes, vai ter mais palavrinhas que ele vai usar, né, com frequência. E quando ele gostar mais de ler, né, óbvio, porque vai estar sempre lendo. E quando ele chegar lá na época de fazer a redação, ele vai até melhor em redação, né? Então, a gente já tem estudos que comprovam da importância da leitura diária para os bebês, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente vai arrumar um livro assim, ó, que seja um livro de histórias curtinhas. Então, por exemplo, 365, daí tem vários temas. E esses livros, geralmente, têm histórias bem curtinhas, tá vendo, ó? E a gente vai ler uma historinha dessa aqui por dia, tá? Qual que é a diferença entre ler histórias ou contar histórias? Quando a gente conta histórias, a gente está conversando e a gente acaba usando um número limitado de palavras, que é o nosso número de palavras que a gente usa na linguagem coloquial. Então, a gente junta uma palavrinha com a outra, às vezes não conjuga tão certinho os tempos verbais, né? A gente, às vezes, não coloca o artigo antes do substantivo, a gente engole um pouquinho a frase. E quando a gente faz a leitura, a gente vai fazer essa leitura com todos os pontos gramaticais, né? Então, com todas as questões gramaticais. Além disso, a gente vai usar palavras que geralmente a gente não usa na sua linguagem coloquial. E o que a gente observa, né? Que as crianças, quando começam a falar, estão lá já por volta dos seus 3 anos, mais ou menos, as crianças que têm leitura, né, diária, que os pais sempre fazem a leitura, eles vão usar palavras que não são usuais no nosso contexto coloquial, de uma forma bem encaixadinha. Então, por exemplo, papai, né, uma coisa de um paciente meu, né, papai, olha só o caminhão de lixo, ele está indo para o aterro, né? Então, assim, quando é que a gente usa a palavra aterro, né? Só vem de uma leitura, né? Não é uma palavra de uso coloquial. E vocês vão ver que o seu bebê vai acabar usando palavras dentro do contexto certinho, e palavras que não são usadas numa linguagem coloquial. E daí por isso que vai ter lá essa questão de que vai melhor em redação, tá? Então, estimulação visual, estimulação auditiva. Dentro da estimulação auditiva, além da leitura diária, que vai estimular essa parte da linguagem, a gente também vai ter cantar músicas e recitar versos, tá? Cantar músicas e recitar versos
vão trabalhar duas áreas diferentes no cérebro, tá? A gente tem também estudos que mostram que se os pais falam com os filhos, o aprendizado é muito maior do que se uma outra pessoa fala, né? Então, o que a gente tem? Se o pai lê para o filho, né? E se o pai ou a mãe cantam para a criança, o aprendizado vai ser maior. Nosso cérebro, ele aprende com emoção, né? E ele guarda melhor a informação se tem emoção junto. Então, se a mãe ou o pai cantam, se a mãe ou o pai leem, né? Então, essa informação vai ficar lá mais gravadinha dentro do cérebro, mais engramadinha lá no cérebro, tá? Então, cantar e recitar verso. Além disso, a parte da música vai trabalhar também a parte da matemática, né? Então, vai gostar de escola, gostar de ler, ir melhor em redação e ir melhor em matemática. Vai ser uma vida muito fácil, né? Muito bom, é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Bom, então, estimulação visual, auditiva e sinestésica. Dentro da estimulação sinestésica, a gente vai fazer a Chantala, que eu vou te explicar num outro vídeo, tá? Que é a estimulação das sensações, né? Então, do bebê se sentir contido dentro do próprio corpinho, porque quando ele tá lá no útero, ele é uma mistura entre ele e a mãe, e para ele saber que ele não vai cair, né? Então, aquele reflexo de Moro tem uma tendência a diminuir. Além disso, a Chantala também é importante para que a criança fique mais calma, para que a criança não tenha tanta tensão muscular, então acaba indiretamente melhorando até cólicas, né? Essas dorzinhas dos primeiros dias, né? Então, é uma coisa muito importante a gente fazer a Chantala, né? Pelo menos uma vez por dia. Mas daí no próximo vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Então, estimulação visual, estimulação auditiva e estimulação sinestésica. Isso para os primeiros dias. Conforme a criança vai crescendo, a estimulação visual também vai ser com relação ao meio ambiente. Então, a gente vai mostrando para crianças as coisas. E sempre que a gente mostra alguma coisa, a gente vai contando uma história daquilo. Lembra que o cérebro aprende mais com emoção? Então, a gente vai mostrando para a criança a coisa e contando uma história sobre aquilo, a criança vai ter uma tendência a guardar melhor aquela informação. E com relação à estimulação tátil, a gente vai colocar a mão na folhinha, no quente, né, no solzinho, no ventinho frio, na aguinha, né? Então a gente vai contando para a criança quais são as sensações do mundo que ela está vivendo e vai nomeando essas sensações e vai contando historinhas sobre essas sensações também, né? E é isso.